Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Ontem o nosso canal transmitiu o jogo, voltamos a fazer as transmissões de jogos, em mais um teste, estamos ainda nessa fase de testes, mas eu sempre gosto de fazer um vídeo resumido com o que foi o jogo, com a minha análise do que foi a partida, e eu faço isso para vocês a partir de agora aqui no Futebol 62. Então, na sequência aí, após a vinheta de abertura, eu vou trazer para vocês as minhas impressões desta derrota do Goiás para o Internacional na Serrinha. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Já deixe aí o seu like no nosso vídeo, curta nossas publicações, comente, compartilhe. São maneiras de você fortalecer este espaço, de fortalecer o nosso trabalho dedicado ao futebol goiano. Quem ajuda a fortalecer também a gente é a WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares, restaurantes. Se você precisa gerir de maneira informatizada o seu negócio em um destes segmentos que eu citei, ou precisa de uma nota fiscal eletrônica aí, fale com a WR Softwares, o Anderson vai te atender muito bem. 99476-6373, WR Softwares, parceira do Futebol 62. Eu vou começar trazendo para vocês as escalações, como é que as duas equipes entraram em campo. Primeiro o Goiás, Tadeu da Silva apareceu no time no lugar do Sidney, que ficou fora do jogo, Reinaldo Caetano, Dieguinho voltando da equipe titular, mas substituindo o Maguinho, que também ficou fora do jogo, Caio Vinícius, Matheus Salles e Dadá, que cumpriu suspensão automática e também voltou ao time. O Elvis na meia, Vinícius e Pedro Raul, o setor ofensivo. Já o Internacional foi a campo com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e Moisés, Gabriel e Johnny, os dois volantes, o Edenilson, Alan Patrick e o Anderson, lá na frente, o David, a equipe do técnico Mano Menezes. E os números do jogo, vamos conferir aí. Posse de bola, um dos poucos jogos que o Goiás teve mais posse de bola do que o seu adversário, aliás, pela segunda vez consecutiva. Contra o Ceará, o Goiás também teve mais posse de bola. 53% para o Goiás, 47% para o Inter. Precisão nos passes, 85% do Goiás, 80% do Internacional. Finalizações, o Goiás tem finalizado muito pouco no gol nesses últimos jogos. E ao mesmo tempo permitido que o adversário finalize muitas vezes. 6 finalizações do Goiás, 2 na direção do gol. 16 finalizações do Internacional, 8 na direção do gol. Cruzamentos, 29 do Goiás, 8 do Inter, um jogo com poucos cruzamentos, especialmente por parte da equipe gaúcha. E os lançamentos, 53 lançamentos do Goiás, 61 lançamentos da equipe do Internacional. Desarmes, o Goiás desarmou bem menos do que o Inter, 16-29. Aliás, o Goiás sofreu muito com esses desarmes e com essa transição ofensiva do Internacional. E os escanteios, 8 para a equipe esmeraldina, 2 para o time colorado. Agora vamos ao mapa de calor dos dois times, começando pelo mapa do Goiás. Aliás, foram dois mapas parecidos. Vocês vão observar quando eu colocar o mapa do Inter, que ele tem um desenho parecido com o do Goiás. Muita saída e posse de bola na intermediária pelo lado esquerdo. Quem é que o Goiás tinha ali em grande parte do jogo Dadá, em parte do jogo Dadá, em outra parte do jogo Caetano. E no setor ofensivo, o predomínio do jogo pelo lado direito. O Goiás teve muito mais presença ofensiva pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. No lado direito estava o Dadá, depois que ele foi deslocado para lá, ali mais ou menos na metade do primeiro tempo, e teve o apoio do Dieguinho, que é um jogador que apoia até mais do que o Maguinho. O Elvis também caiu muito pela direita nesse jogo, então o Goiás acabou criando essa posse de bola ali pelo lado direito. Se a gente ir o Internacional, olha o que nós vamos ver. Uma posse de bola na intermediária pelo lado esquerdo também, e ofensivamente pelo lado direito. O Internacional explorou muito esse lado esquerdo, a defesa do Goiás. Explorou quando tinha o Dadá e o Vinícius, que são dois jogadores que têm dificuldade na marcação, e seguiu explorando, só que no segundo tempo muito mais puxando contra-ataques
quando estavam por ali, o Caetano e o Vinícius. Mas a saída de bola do Internacional pelo lado esquerdo, como também foi a saída de bola do Goiás, né? Então as duas equipes fizeram movimentos, vamos dizer, movimentos padrões parecidos, né? Saindo pelo lado esquerdo e lá na frente chegando pelo lado direito. O jogo, né? Destas partidas do Jair Ventura, eu considerei esse jogo contra o Internacional o mais fraco. Foi o que o Goiás mais sofreu dentro da sua própria estratégia, que foi essa estratégia de se defender. O Internacional soltou o seu time para cima do Goiás e sempre que o Inter buscou o setor ofensivo com mais ímpeto, o Internacional levou muito perigo ao Goiás. E o sistema defensivo do Goiás não funcionou. O Inter, no início, até o Jair Ventura, né, na entrevista pós-jogo, ele cita que o Inter optou por jogar no erro do Goiás, o Goiás errou, o Inter explorou. Eu acho que foi um pouco mais do que isso. Teve momentos, o Inter adotou essa estratégia citada pelo Jair Ventura quando ele estava vencendo o jogo. Quando ele fez 1-0 até tomar um empate e depois que ele fez 2-1. Mas quando o jogo esteve empatado, o Internacional sempre buscou jogar dentro do campo do Goiás e conseguiu encontrar espaços para jogar dentro do campo do Goiás. A defesa do Goiás não conseguiu, o sistema defensivo de um modo geral, não conseguiu travar o Internacional como havia conseguido contra outros adversários. Botafogo, o Fortaleza, contra o Ceará também o Goiás sofreu um pouco, Flamengo. O sistema defensivo do Goiás não funcionou de maneira satisfatória nesse jogo contra o Inter. Então o Inter conseguia levar vantagem pelos lados, trabalhando com superioridade numérica em muitos momentos, 3-2, 2-1, inclusive o primeiro gol surge de uma jogada assim. O Inter faz superioridade pelo lado esquerdo, o jogador vai à linha de fundo, bate para trás e o Edenilson faz o gol. Então, e pelo lado direito do ataque do Inter, no primeiro tempo, o Inter conseguiu levar vantagem em algumas jogadas. Então, o Goiás não conseguiu ter o êxito que havia tido em outras partidas. E um aspecto, né? Tem sido recorrente o Goiás tomar estes gols no início do jogo. Isso prejudica muito o jogo, porque dificulta demais. Um time que tem proposta reativa sai perdendo ali nos primeiros minutos. Tomou um gol do Fortaleza com 12 minutos, um gol do Ceará com 8, do Internacional com 9. No Internacional ainda teve uma questão, começa o segundo tempo e toma um gol novamente praticamente com 1 minuto. Então isso arrebenta a estratégia da equipe, especialmente esse time como o Goiás, que já tem essa ideia reativa. E quando precisou propor o jogo, o Goiás só conseguiu fazer isso com certa eficiência ali entre os 25 e 30, 40 minutos do segundo tempo, né? Dos 25 até mais ou menos quando o Goiás empata o jogo. Foi o melhor momento do Goiás dentro do jogo, foi quando ele chega ao gol, que o Goiás conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu evitar aqueles contra-ataques do Internacional que foram muito recorrentes durante grande parte do jogo e ainda assim criaram uma ou outra possibilidade de chegar ao gol, tanto é que chegou ao gol. Mas no restante da partida em que o Goiás teve que sair para o jogo, como por exemplo o segundo tempo, o Goiás ficou o segundo tempo inteiro atrás do placar e o Goiás foi finalizar a primeira bola no gol, já era 40 minutos. Até lá o Goiás tinha a bola, rodava a bola, mas nem finalizar no gol não conseguia. Então um desempenho assim, ofensivo muito limitado. E o Internacional se postou para buscar o contra-ataque. O Mano Menezes sempre jogou assim a vida inteira dele, né? Então ele estava muito em casa, com o resultado a favor, com o Goiás para cima dele, sem criatividade e errando muito na saída de bola ou ali próxima à área do Internacional. O jogo ficou muito a caráter para o Inter, que conseguia encaixar vários contra-ataques. O que o Inter não conseguiu foi transformar estes contra-ataques em gols, mas que eles apareceram para o Internacional vamos dizer, no atacado apareceu. Então, para mim, tanto tecnicamente como taticamente, o Goiás fez a pior partida dele sob o comando do Jair Ventura. Para mim, um jogo pior, mais fraco do que esse de hoje, só o da estreia contra o Coritiba, né? Mas essa partida contra o Internacional, sem dúvida, foi um jogo que deixou muito a desejar o Goiás. Mostrou muita fragilidade, né, diante
diante do adversário. Perdeu por 2-1, mas podia ter perdido por 3, por 4. Não seria um absurdo, até pelo o que renderam as duas equipes. Os jogadores, né? Vamos aqui uma análise individual. Tadeu não comprometeu, né? Não eram defensáveis os 2 gols que ele tomou, mas não comprometeu, mas também não ajudou, vamos dizer. Foi um jogo razoável do Tadeu. O Dieguinho voltou, muita disposição, pouca criatividade, né? Teve vontade, chegou ao ataque, mas não conseguiu criar nada. Uma partida razoável. Pelos lados, sofreu com essa questão da superioridade numérica da equipe do Internacional. Da Silva fez o gol, participou de um sistema defensivo que não funcionou. Aí tem que pôr na conta de todo mundo. Mas dos zagueiros do Goiás foi o que eu achei de melhor desempenho, foi o da Silva. Não muito superior aos outros, mas foi de melhor desempenho. Reinaldo, um jogo razoável. Caetano errando demais no passe, permitindo contra-ataques ao Internacional. O Internacional jogando em cima dele, levando vantagem no segundo tempo. As 2 chegadas mais perigosas do Inter depois do gol foram ali pelo lado direito. Em uma o alemão finalizou e o Tadeu defendeu. Na outra o Edenilson arrancou, saiu livre por ali, tentou o passe no alemão já na reta final do jogo. Então o Caetano não fez uma boa partida. Os volantes do Goiás, a segunda linha do Goiás foi frágil nesse jogo, demonstrou dificuldade. O Internacional passava por essa segunda linha de marcação com muita facilidade. Toda hora o Inter estava atacando a primeira linha do Goiás. Por quê? Porque a segunda linha não oferecia resistência. Com os 2 volantes, o Elvis e o Vinícius. Vinícius e Elvis já não têm grande característica de marcar. E os 2 volantes não conseguiram ter aquela pegada padrão que o Goiás costuma ter. O Elvis, uma partida fraca, só funcionou com a bola parada. Na bola parada ele foi bem, pôs uma bola na trave, deu uma assistência para o da Silva, mas com o jogo em andamento, com a dinâmica do andamento, o Elvis não conseguiu ser competitivo. Lá na frente, tem o Dadá, né, que jogou hora de lateral, hora de ponteiro. Para mim não foi bem nenhuma das funções. Não foi bem como lateral, o Inter explorou muito o setor dele quando ele esteve por ali, e lá na frente ele não foi bem. Ele é um jogador de duelos, né? O Dadá não é um jogador técnico, de toque, de bola, de aproximação. Ele é um jogador de duelos, de partir para o mano a mano, e ele perdeu praticamente todas que ele disputou contra o Moisés, lateral de esquerdo Internacional. Então um jogo fraco do Dadá, e o Dadá precisa aprimorar seus fundamentos. Sabe, ele dá muito. Eu até citei na transmissão que eu ia procurar saber da base do Dadá, mas ele parece muito com aquele jogador que não teve base. Ele não tem bom cruzamento, não tem bom passe. Então é um jogador que sobrevive da obediência tática que ele tem e desses lances de dribles, né, de partir para cima e ganhar as jogadas. Mas falta fundamentos ao atacante esmeraldino. O Pedro Raul jogou só o primeiro tempo, participou muito pouco do jogo. O Goiás não conseguiu criar nada para ele e sofreu uma pancada na cabeça até deixar o time no intervalo. Os jogadores que entraram, nenhum com destaque. Para mim, o que teve um rendimento mais satisfatório foi o Luan Dias, que deu uma certa movimentação, ganhou uma jogada ali pelo lado direito, mas mesmo assim nada que mereça muito destaque. Os outros, todos bastante apagados. Acho que o Renato, apesar de jovem, é um jogador muito limitado para a Série A do Campeonato Brasileiro, talvez até deslanche na carreira, deslanche dentro do próprio campeonato, mas o rendimento dele até agora no Goiás é um rendimento que é muito aquém daquilo que o Goiás precisa. O Pedrinho não entrou bem no jogo de ontem, faltou o Vinícius, né, na minha avaliação, daqui a pouco eu falo dele. O Pedrinho não entrou bem no jogo de ontem, o Vitinho que entrou já faltando 3 minutos, não tem como avaliar. O Luan Dias, que eu citei, conseguiu dar alguma mobilidade ao time. E o Auremi, aquele volante pegador, né? Não conseguiu ser aquele mesmo jogador competente lá do Cuiabá, mas é muito dedicado. Né? É o famoso volante burucutu, né? Que é ali dos anos 90, dos anos 2000. E faltou, como eu citei, o Vinícius. Eu estou sentindo o Vinícius fora de forma. Não tem como dar forma a ele também em treino, até porque o Goiás não tem treinado, tem só jogado com esses jogos próximos. Mas é um jogador que está sentindo, né, o grande tempo parado. E vai ter que continuar jogando, porque como o time não treina, a única maneira dele obter essa forma é jogando. Mas ele visivelmente
não está à vontade dentro de campo, né? Mas talvez daqui mais 2, 3 jogos ele consiga recuperar essa boa forma e voltar a ajudar o Goiás neste Campeonato Brasileiro. O Jair Ventura fez uma modificação tática no time, né? Tirou do 3-5-2, pôs no 4-2-3-1 ali ainda no primeiro tempo, mudando o Dadá de posição, colocando o Caetano de lateral esquerdo, o Dadá para jogar aberto pelo lado direito. Mas o Goiás não conseguiu, com exceção desse momento que eu falei ali, em torno de 15 minutos, entre os 25 minutos do primeiro tempo e os 40, no restante do jogo o Goiás ficou refém do Internacional, né? O jogo foi do Internacional. A estratégia do Mano Menezes prevaleceu na Serrinha, com exceção, como eu citei, desse momento aí, que eu tentei. A questão que você cobrar do Jair Ventura é difícil, porque o Jair Ventura, primeiro, ele já tem um elenco limitado, e esse elenco dele limitado, ele é dilapidado a cada rodada, né? 2, 3, 4 desfalques a cada jogo, vai ter mais 3 desfalques agora para enfrentar o Corinthians. Então, assim, o Jair Ventura não tem nenhuma opção de montar o que ele quer, ele joga com o que tem. O banco de reservas oferece pouquíssimas opções, não está tendo opções nem para começar o jogo. Apodi fora, Nicolas fora, Sidmar fora, né? Felipe Bastos ontem estava fora, vai voltar, mas agora o Reinaldo está fora, Matheus Salles está fora, Caetano está fora. Então é muito complicado administrar um elenco da maneira que o Jair Ventura está administrando, né? Porque nós estamos falando de Campeonato Brasileiro da Série A, e o Goiás está jogando o Campeonato Brasileiro da Série A com o que tem, né? Com o que tem condições de ir para o jogo. A preparação mal feita para o Campeonato Brasileiro, e eu critiquei isso antes de começar o Campeonato Brasileiro, ela vai dando exemplos claros do quão é importante você fazer uma preparação adequada para uma competição tão pesada como é o Brasileirão. Essa aí foi a minha visão dessa derrota do Goiás. E derrotas como essa são derrotas absolutamente normais para equipes com o objetivo do Goiás. O Goiás não vai sobrar no campeonato, não vai ter um campeonato tranquilo. Por quê? Porque não tem elenco para isso. O Goiás vai conseguir escapar do rebaixamento se o trabalho for bem feito. Se a comissão técnica conseguir manter um trabalho bem feito, o Goiás escapa do rebaixamento. Se não conseguir, a tendência inclusive é que a equipe seja rebaixada. Então esse é o desafio do Jair Ventura e de seus comandados. A janela, o Goiás vai ter que ser muito eficiente nessa janela, mas esse é um tema para um outro vídeo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.